E aí, gente, tudo bem? Como é que tá? Então, hoje o assunto é o briefing, né? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre briefing. É porque o briefing, ele é muito importante para a criação, sabe? É uma coisa que a criação às vezes não se dá conta do tanto que ele é importante e aí acaba que o briefing fica jogado de escanteio, então a pessoa ela não dá a devida importância para esse documento que é muito importante, tá? Então, basicamente, o briefing é um documento que contém todas as informações, orientações que a agência precisa para poder criar ou enfim, para fazer uma campanha publicitária. Então, documento que contém todas as informações, orientações que a agência de publicidade tem a necessidade para trabalhar eficazmente numa campanha publicitária. Tá? Essa é uma definição acadêmica. É o documento que tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. E ele não pode ser gigante, tá? Tem tudo, mas tem que ser tudo pequenininho. Então, mas por que estudar briefing? Né? Por que a gente tem que entender bem o briefing? É porque, primeiro a gente tem que entender, para a gente entender como o briefing é importante para a criação, primeiro a gente tem que pensar como as pessoas que não trabalham com publicidade, elas enxergam uma ideia. Já pararam para pensar nisso, assim? Como é que as pessoas que não trabalham com publicidade percebem uma ideia? O que elas pensam sobre isso? Como é que elas encaram uma ideia? O que elas veem do trabalho do publicitário? Às vezes o trabalho do publicitário é só isso, sabe? A pessoa vê só isso, sabe? Assim, só a ideia, só a campanha, o produto final, que é maravilhoso, que é lindo, que às vezes é um filme publicitário incrível, que às vezes é uma campanha maravilhosa, um anúncio que você criou, um outdoor sensacional, ou então uma coisa mais simples, né? Você fez um comercial de televisão, mas ele não é tão pomposo, mas você criou alguma coisa importante, interessante, legal, então você fez um ótimo trabalho. Bacana. O que a pessoa viu disso tudo? Ela viu só um finzinho, a pontinha desse iceberg. Né? Vocês sabem que, na verdade, a maior parte do iceberg está embaixo da água, né? Não está em cima da água. Para estar em cima da água tem um tanto assim, embaixo da água tem que ter tanto assim. Então, é por isso que a gente tem que entender, né, a importância do briefing, porque as pessoas elas veem só a ideia final, ou só essa ponta desse iceberg que é a ideia, que é maravilhoso, que é o que fica para fora da água, mas elas não veem tudo que está por baixo. E tudo que está por baixo para nós é muito importante, porque a gente trabalha muito para chegar na ponta do iceberg, mas tem um monte de trabalho que é feito antes que ninguém fica sabendo, mas a gente fica sabendo porque a gente trabalha com isso. E aí, quando a gente é, lê um briefing, ou então a gente pega a primeira vez o documento do briefing, a nossa primeira reação é sair criando, sabe? É sair fazendo ideias, sem dar devida atenção ao briefing, ou sem dar devida importância ou complemento, ou complementar a informação, ou buscar uma nova informação, ou melhorar o briefing, enfim, sem ler o briefing de maneira eficaz. Então, se a gente não lê o briefing e sai criando um monte de ideias, um monte de icebergs, você não sabe se aquele lugar, aquela coisa que você criou tem pertinência. Isso já aconteceu comigo várias vezes, sabe? Por inexperiência, porque alguém não me falou isso, porque eu não lembrava dessa aula que eu tive na faculdade. E aí as pessoas, elas. E aí comigo aconteceu assim, sabe? Você vai lá e cria um monte de coisa legal, faz um monte de ideia bacana, apresenta para o atendimento fala, mas vocês não leram o briefing, né? Porque não é nada disso que eu queria só isso aqui. Ou eu queria, tá vendo? Não era isso pequenininho, eu precisava de um negócio muito maior do que isso que vocês fizeram. Porque você não olhou o briefing, ou não leu o briefing direito. Então você criou alguma coisa completamente fora da pertinência do briefing em relação ao público-alvo, em relação ao produto, em relação à maneira como o consumidor observa o produto, ou a imagem que o produto tinha anteriormente, ou o contexto socioeconômico. Então tem uma série de coisas que você não olha para dentro do briefing e que você pode errar depois. Então, ter um olhar para o briefing, um bom olhar para o briefing, é parte fundamental de um bom criativo, de uma pessoa que está trabalhando com criação publicitária. Do nosso trabalho, as pessoas só veem a ponta do iceberg, sabe? Que é o briefing, que é a ideia, perdão. Mas abaixo desse iceberg tem um monte de outras coisas interessantes. Tem conceito criativo, tem argumento de venda, tem o cliente, tem consumidor,
e tem a pesquisa que você fez, sabe? Tem tudo isso daí lá. Mas para começar, eu vou começar assim. Quais são as características de um bom briefing? Bom, bom briefing, ele, primeira coisa, ele é um ponto de partida. Ele não é o fim de, não, beleza, esse documento tá aqui, legal, terminei, tá ótimo, maravilha. Vou ler ele e ele vai me servir. Não, ele é o ponto de partida para o assunto. Então eu começo a me inteirar do assunto que eu vou criar através do briefing. Isso tira uma impressão, por exemplo, de que a criação é baseada num achismo. Ou é baseada naqueles insights, sabe? Como é que você pensou nisso? Você pensou nisso porque você é uma pessoa muito genial, né? Você teve um insight muito maravilhoso. Isso aí vem do nada, né? As pessoas falam isso às vezes, assim, nossa, você pensa as coisas. De onde que elas vêm, né? Elas vêm do bom trabalho, cara. Elas vêm de hard work, elas vêm de leitura, elas vêm de briefing, elas vêm de pesquisa, elas vêm de um monte de lugares que não tem nada a ver com achismo e não tem nada a ver com inspiração divina. A minha inspiração divina chama informação. A minha inspiração divina chama-se bom briefing, bom atendimento, boa leitura. Essas são as minhas inspirações divinas, né? Essa é a minha fórmula criativa. Minha fórmula criativa é trabalhar hard work. Minha fórmula criativa é me debruçar em cima do cliente, me debruçar em cima do produto, da informação e destrinchar ele por completo. Então ele é um ponto de partida. É um ponto de partida, mas ele não é o fim. Então ele precisa ser algum lugar que você olhe para, agora entendi desse assunto um pouquinho. Eu posso buscar mais? Posso buscar mais, porque o briefing é só o ponto de partida. Eles são informações e orientações para a agência, igual eu falei já. Então, o que está lá dentro é para a agência e é um briefing, é um documento sigiloso. Eu não posso pegar meu briefing e repassar para outra pessoa, ou pegar o briefing desse cliente e repassar para uma outra pessoa. Esse briefing é sigiloso, lá tem informações, às vezes são sigilosas, tem informações financeiras ou informações estratégicas que você não deve passar para os outros. Então, eles são informações e orientações para a agência. Nem sempre tem tudo, ou na maioria das vezes não tem tudo. E também às vezes não é bom. Então, eu já peguei muito briefing ruim, muito briefing bom. Mas especialmente falando, os briefings ruins são aqueles que prejudicam muito a campanha publicitária. Tem um amigo meu, né, o Tadeu Braga, e ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele fala assim, olha, acho que não tem trabalho de publicidade ruim ou trabalho criativo de publicidade ruim. Eu acho que o que tem é briefing ruim. Trabalho mal brifado, ele leva você a ser menos criativo, sabe? Você não tem muita informação, então você acaba criando um achismo, então você corre o risco de fazer criações genéricas, de fazer coisas que não são pertinentes, de fazer coisas que você não acaba não tendo o resultado que você queria. Então nem sempre ele tem tudo, nem sempre é bom, e você vai ter que correr atrás para ele ter mais informações, para ele ficar bom. O briefing também não é imutável. Então, justamente porque eu acabei de dizer que ele não tem tudo, então ele não precisa ser uma coisa que você não pode mudar. Não pode tocar no meu briefing. Meu briefing não pode, porque meu briefing é meu filho maravilhoso. Não pode. Não é isso. Não. Briefing não é imutável. Briefing tem que ser acrescentado de informações, precisa ser discutido, precisa ser melhorado. Não pode ser uma coisa que você olhe para ele e diga, nossa, eu não posso mexer nesse documento. Você não pode ter medo do briefing. Mas foi outra pessoa que escreveu, não quero mexer no texto dela. Não mexe, sim. Briefing não é imutável. Você pode mudar ele, sim, porque a informação que está lá também pode estar errada. O briefing, além de tudo, não adianta você ter um briefing lá de 50 páginas. O briefing tem que ser uma coisa prática, tem que ser um documento prático, de fácil leitura. Bom, tem negócio de 50 páginas, eu vou ler para que 50 páginas? Então você tem que ter 3 páginas, 4 páginas, é um bom briefing. Sabe, mais do que isso, é só se tiver uma especificidade muito grande em cima do seu produto. Sabe, então, 3, 4 páginas de briefing é excelente. Sabe? Porque ele tem que ser prático, tem que ter conteúdo humanizado e tudo mais, mas não precisa ser longo, não precisa ser um absurdo de longo. Então tem que ser, o tamanho tem que ser o correto, o suficiente. Tem que ser preenchido por quem? Essa é uma baita dúvida, né, que me questionam. Poxa, mas quem faz o briefing? Quem faz o briefing é o atendimento, quem faz o briefing é o cliente. Às vezes os dois. Às vezes os dois. Às vezes só o atendimento, depende do nível que o atendimento tem com o cliente, depende da quantidade de informação que o atendimento tem, da segurança do atendimento.
Às vezes ele tem pouca segurança, ele pede para o cliente trabalhar mais em cima do briefing, ele trabalha menos em cima do briefing, porque ele prefere não correr esse risco de colocar uma informação que não é tão correta, ou não está tão correta assim quanto ele gostaria. Então, ter um bom briefing, essas características de um bom briefing vão ajudar vocês a chegar no resultado criativo que vocês querem. Basicamente, um briefing tem que responder 3 questões. Só 3. Mais nenhum. Só 3. Se responder essas 3, é que na verdade essas 3 perguntas precisam ser respondidas por meio de outras 12, mas 3 perguntas têm que ser respondidas. Vamos lá. Primeira pergunta. O que a campanha publicitária tem que dizer? Essa é a primeira pergunta que o briefing tem que responder. Olha, a campanha publicitária precisa dizer tal coisa. Tem que ser, tem que ter. Essas perguntas tem que responder. Segunda pergunta. Para quem tem que ser dito? Qual é o público-alvo? Terceiro, por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Qual é o motivo? Qual é o motivo de eu estar fazendo essa campanha? Qual é o problema de comunicação que essa campanha resolve? Então, de novo, vamos lá. Quais são as 3 perguntas que todo briefing precisa responder? O que precisa ser dito? Para quem precisa ser dito? E por que precisa ser dito? Essas 3 perguntas tem que responder. Não tem jeito. Deixa eu botar um cabo aqui, que meu celular está começando a querer acabar a bateria. Eu não quero que ele acabe a bateria no meio do caminho que a gente está conversando aqui. Então, peraí que já eu acho meu cabo aqui, ó. Aqui achei. Vou botar o cabo aqui, daí eu já coloco ele pronto. Aí assim não preciso parar a conversa aqui no meio do caminho. Essas coisas acontecem aqui no meio da nossa inexperiência. Aí pronto. Agora já tá podendo continuar a conversa. Bom, aí respondidas essas 3 perguntas, o briefing tem aí umas especificidades. Então, essas 3 perguntas vão ser respondidas no meio dessas outras todas que eu vou falar para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta que o briefing tem que ter. Agora, perguntas específicas, tá? Primeiro, qual o cenário atual? Então, onde o produto ou serviço do cliente se encaixa no contexto atual, social, econômico, político, jurídico, esportivo, qualquer coisa relacionada. É um produto que teve uma moda em 2018, aí já caiu em desuso. Ele é um produto que está em ascensão, ele pertence a uma nova classe de produtos, ele faz parte da economia criativa, faz parte da economia tradicional, ele é um produto tradicional, ele é um novo produto, ele é um produto digital, ele é um produto de consumo pelo delivery, não, ele não é delivery, eu compro pela internet, esse serviço que eu estou oferecendo o Google já não faz. Então, qual o cenário? Todo o cenário inteiro, completo, de tudo que você puder dizer, social, econômico, político, tudo, meio ambiente, econômico, tudo. Qual é o cenário atual? Beleza. Segunda pergunta. Qual que é o problema do cliente? O briefing tem que responder. E esse está escrito lá, tá? Problema do cliente. O problema do cliente é esse aqui, ó. Problema do cliente não é a solução e como você vai chegar até lá. O problema do cliente pode ser assim, olha, o problema do meu cliente é que ele não consegue vender a televisão fulana de tal. Pronto. Uma boa maneira de você delimitar um briefing. Ele não consegue vender, está com a televisão encalhada lá. Maravilha, então vamos vender essa televisão. Então isso é um problema. O problema do meu cliente é que ele não consegue sair do terceiro lugar na cabeça do meu consumidor. Então eu quero chegar no segundo lugar. Então tá bom. Beleza. Mas tem que ter um problema. Qual é o problema? Se não tem um problema, então você não tem como responder esse problema. Você não tem como criar campanha, você não sabe o que você tem que falar. Qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo? E quando eu falo público-alvo, eu não estou querendo dizer assim, pessoas do sexo masculino de 40 a 50 anos da classe AB. Isso não é público-alvo, cara. Isso não é perfil de público-alvo. Perfil de público-alvo tem isso para começo e tem
perfil sociodemográfico, personalidade. Então, se você vai falar sobre uma pessoa de 40 a 50 anos, você coloca nome, sobrenome, profissão, o que ela pensa sobre justiça, em quem ela votou para presidente, quais são os valores dela relacionados a meio ambiente, à orientação sexual, a casamento, às grandes questões do mundo. Então, você precisa ter todas essas informações dentro do seu briefing detalhadas no público-alvo. O público-alvo caiu em desuso, essa coisa do 40, 50 anos, classe AB, homens e mulheres. Isso é péssimo, isso é antigo, isso é velho. Isso não serve mais para o mundo atual. Para o mundo atual, eu crio uma coisa chamada persona. Se você quiser ficar mais interessado em perfil de público-alvo, além de eu ter todas as características do perfil sociodemográfico, eu ainda posso criar uma persona. A persona é criar um personagem real com história a partir de um perfil de público-alvo, ou seja, o meu cliente não é de 40 a 50 anos da classe B. Ele é o Eduardo Biagi, professor universitário que gosta de fazer tal coisa, X coisa no fim de semana. É assim que ele é. Isso é um perfil. É muito mais detalhado o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou ter para presidente, se eu tenho filho, se eu não tenho filho, se eu sou casado, não sou casado, há quanto tempo sou casado, o que eu penso sobre a instituição do casamento, e o que eu penso sobre meu papel no casamento, meu papel como pai, pratico esporte, não pratico, gosto de sair, não gosto, tomo cerveja, tomo vinho, tomo uísque. Bom, tem que ter. Tem que ter tudo relacionado, tem que ter uma persona completa do seu perfil, do seu público-alvo. Esse é a terceira. Quarto, tudo isso que eu acabei de falar, você tem que falar dos concorrentes. Estabelecer, não o perfil de público-alvo, mas o perfil dos seus concorrentes. Tão completo quanto esse que eu falei do seu público-alvo. Então, quem são os seus concorrentes? Por que são seus concorrentes? Quais são os melhores produtos que eles têm? O produto dele é melhor que o seu? É mais barato? É maior? É mais gostoso? Tem uma tecnologia mais avançada? Vende mais? Está mais tempo no mercado? Não sei. Você tem que ter tudo sobre os seus concorrentes, detalhado. Então, o concorrente 1 fala tudo. Concorrente 2, fala tudo. Concorrente, 5 concorrentes. Fala no geral, os meus concorrentes são assim, depois você delimita 5 principais concorrentes. E coloca lá tudo sobre os concorrentes. Então depois, beleza, vamos lá. Quais são os objetivos dessa comunicação? Tá? Então quais são os objetivos da comunicação? O que tem que ser comunicado? O que tem que ser dito? Quais os diferenciais competitivos que tem que ser valorizados? Que reação você quer do seu público? Então esse objetivo tem que ter os objetivos. Quais os objetivos de comunicação? O que tem que ser comunicado, o que tem que ser dito, o que você espera do seu público, tudo isso tem que constar no briefing. Sexta, qual o foco? O que você precisa dizer? Uma frase que resume a comunicação. Ou seja, qual é a principal promessa e os argumentos que tornam a comunicação verdadeira? Cara, tudo. Qual é o que você tem que dizer? Qual é a frase que resume tudo isso? Qual é a promessa que você está fazendo para as pessoas? Você tem que fazer o foco, fazer direitinho o foco. Toda comunicação, ela precisa ser focada em, no máximo, 2 benefícios. É muito difícil você ficar falando milhares de coisas para as pessoas comprarem. Você pode usar isso como argumento secundário, mas no principal, 1 ou 2 benefícios, propósitos ou promessas. 1 ou 2 benefícios, propósitos ou promessas. Eu vou prometer para você entregar a melhor tecnologia ou comodidade. Pronto, eu vou prometer para você comodidade. É isso. O seu produto entrega comodidade? Então esse é o foco da sua campanha. O foco da sua campanha é em comodidade. Não, o foco da minha campanha é em tecnologia. Se você não tiver foco, normalmente você enfraquece a mensagem. Você deixa a mensagem muito vaga, muito longa, muito esquisita, sabe, muito genérica, a pessoa não sabe exatamente o que você estava querendo dizer. Sétimo, quais as peças devem ser criadas? Bom, o briefing, ele às vezes define e sugere peças que devem ser criadas, informando para cada uma delas, para cada uma dessas peças, qual o objetivo, o formato e a quantidade de texto e imagem necessário. Às vezes tem esses casos assim. Às vezes, essa definição ela vem como uma sugestão. E essa sugestão, ela pode ser, você pode adicionar ou você pode tirar da sugestão feita pelo briefing
peças que foram criadas, sem problema nenhum, não vejo problema nenhum. É papel até do criativo fazer isso, sem problema nenhum. Então, oitavo, qual o histórico da comunicação? Tudo que foi feito até ali para o cliente em relação à comunicação, até agora. Qual? Tudo. Isso evita que você repita a campanha, ou que você repita até erro que já foi cometido antes por outra agência. Às vezes você não está a par do que as outras agências criaram, porque você não olhou o histórico de comunicação do cliente. Acaba sendo útil também para quem é novo na agência. Então você acabou de chegar lá, sentou, vai pegar uma campanha lá que você nunca viu do produto, que você nunca viu na sua vida. Então você olha o histórico da comunicação justamente para você não criar alguma coisa que já foi feita antes. Ou criar um slogan que já foi usado 20 anos pela marca, mas ele já não está mais em uso faz uns 3, aí você senta lá e fala, nossa, eu acabei de inventar a roda. Na verdade, já tinha sido feito há 20 anos e você não estava sabendo. Então isso tudo ajuda a entender um pouco mais o histórico do cliente e como foi o planejamento dele até aqui, e se teve planejamento, às vezes não teve planejamento, né? Então, beleza. Quais as obrigatoriedades e limitações? Ou seja, todas as informações que não podem faltar, incluindo o logo, o slogan, o telefone, serviço de atendimento. Às vezes tem um texto jurídico que tem que ir obrigatório, sabe? Uma mensagem obrigatória, né? Por exemplo, anúncio de produto de carro, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que vir com uma frase que eles chamam de frase de segurança, que é aquela se beber não dirija, sabe? Toda a indústria ligada ao automóvel, ela é obrigada a usar uma frase de segurança. São várias as frases de segurança, né? Uma delas é se beber não dirija. Alguns outros são obrigados a usar um selo, por exemplo, o selo do IBAMA, por algum motivo, e assim sucessivamente. Então, tem algumas obrigatoriedades, algumas coisas legais. Então, quando você propõe um financiamento financeiro lá, vai pagar em não sei quantas parcelas, taxa 0,99. Então, taxa 0,99 ele implica num cálculo jurídico. Esse cálculo jurídico geralmente é enviado para a agência, ele tem que ser incluído no anúncio. Para ser incluído no anúncio tem um tamanho, é uma obrigatoriedade. Alguém tem que dizer para você, ó, nesse anúncio aqui tem que entrar no texto jurídico. E ele vai nesse tamanho, nesse formato aqui. Então você também tem que deixar um espaço lá para a peça. Então, essas são as obrigatoriedades e limitações. Depois, qual o tamanho do dinheiro? Verba. Se não houver, coloca uma estimativa. Tá? Fala assim, olha, então a gente estima aqui que a campanha vai custar X. Tá bom? Verba total, assim, não é só verba para mídia, né? Tipo assim, para quanto vai custar a veiculação na televisão, mas para tudo. Então, a verba total, inclusive, por exemplo, o que vai ser produzido, vai ser feito, vai ser impresso, vai ser produzido no sentido que você vai usar uma produtora para produzir o comercial, né? Então, para o comercial, por exemplo, ele tem 3 valores. Tem o valor de criação, tem o valor de produzir o comercial e tem o valor de veicular o comercial. Então, se você tem esses 3 valores, esses 3 valores estão embutidos na verba. Então não adianta você ir lá e colocar um valor só relacionado à parte de veiculação, então onde vai vir o dinheiro de produzir, de criar o material, né? Aliás, a criação, o dinheiro de criação é da agência, né? Beleza. Mais uma pergunta. Qual que é o período de veiculação e quais as praças? Então, a campanha vai ser de novembro a dezembro em Campo Grande, tá? Mas vai ser Campo Grande, toda Campo Grande? Não, vai ser só na região fulana ou na região ciclana. Beleza, então tá bom. Então agora ficou mais bem delimitado, aí faz mais sentido isso daí. Então, por quê? Porque às vezes você vai fazer uma campanha nacional e aí são só capitais, não, mas é só a região centro-oeste, não, mas é Campo Grande, mas é só no bairro Chácara Cachoeira, não, o bairro vai ser lá no Ayanduizinho, não sei, na região fulana, vai ser lá no Copa Rádio, vai ser na Vila Carlota, onde você quiser, mas você precisa ter esse período e a praça que vai veicular bem delimitadinho, porque não pode ser toda Campo Grande, não sei um produto, por exemplo, que toda Campo Grande consuma. Então você tem que delimitar quais as praças, ela vai ser na região fulana, ciclana, beltrana, beltrana, beltrana. Beleza? Por último, qual é o formato da apresentação dessa campanha? Cara, por que isso tem que estar no brief? Porque você não sabe se você vai apresentar no lugar, você vai montar as peças, vai ser enviado por e-mail, que formato de arquivo tem que mandar pro cara? Aí você manda em PowerPoint, o cara não tem um PowerPoint lá para abrir. Aí você manda em PDF, o cara não sabe o que é PDF. E aí? Você manda no Keynote para ele não sabe o que é Keynote. Então você tem que saber em que formato vai ser apresentado. Vou imprimir? Vai botar tudo em... Que jeito você vai imprimir? Vai imprimir tudo em folha de A4? Colocar um aerô lá e um espiral e vai mandar pro cara? É assim que você vai fazer?
Então, tem que ter uma definição clara dentro do seu briefing, dizendo assim, olha, as peças precisam ser apresentadas dessa maneira, nesse formato, que vai ser enviado, nós vamos apresentar no dia fulano, ciclano, beltrano, ao vivo e a cores. Então, o formato de apresentação também é importante. Então, olha, eu aconselho que realmente vocês se aprofundem e aprimorem cada vez mais o briefing que vocês fazem, sabe? Principalmente agora no começo, que vocês ainda estão começando a entender como funciona o processo. Então agora o briefing é ainda mais importante, sabe? Quando você enxerga o todo do processo, que tem conceito criativo, argumento de venda, que é aquela promessa que eu falei, o cliente, o consumidor envolvido, pesquisa, tudo isso, quando você percebe que a criação não tem nada de achismo, que é um trabalho longo e que aquele topo do iceberg era só ideia, embaixo tem todas essas coisas que eu acabei de falar, você percebe que o trabalho é um trabalho muito mais sistemático, ele tem um processo que não é o processo do achismo, que não é o processo da inspiração divina, né? Então, poxa, da onde vem a ideia? Você é um cara muito criativo, da onde que você tira essas suas ideias? Eu tiro do meu trabalho, cara. Tiro de trabalho duro, tiro de dentro de um documento, do briefing, tiro de informação, tiro de estudo. Então não é do nada. Então não é uma inspiração divina, sabe? Com essa visão ampliada do processo, sabe? De você entender tudo isso que aconteceu agora, que a gente acabou de repassar aqui dentro do briefing, você acaba tendo um resultado muito melhor, muito mais satisfatório. O ponto de partida do briefing, assim, é aquele cenário, é uma pesquisa, sabe? Então não é mais uma ideia. Então você não pega o briefing e sai criando, você pega o briefing e sai pesquisando. Você pega o briefing, não vai fazer criação, ideia, sair um monte de coisinha lá, não. Você vai pegar o briefing e vai começar uma nova pesquisa, vai se inserir no assunto, vai entender o que funciona, vai entender esse público, vai ler os blogs, os livros, os textos interessantes relacionados ao assunto, até você chegar num argumento que convença. Porque se você não fizer tiver um argumento que convence, o seu concorrente vai ter. Depois que esse argumento estiver bem sólido na sua cabeça, que você vai traduzir para um conceito criativo que depois vai servir para o processo de geração de ideias. Até agora não é ideia. Quando você cria lá, tem um argumento, você depois vai pegar esse argumento e daí transformar numa ideia. Então isso é o que está antes da formação da ideia. Essa é a parte que está antes. Tá legal? Então vamos focar bem no briefing para daí a gente passar depois para a parte criativa e aí para amarrar texto publicitário, para daí a gente começar a criar e fazer coisas interessantes. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Por isso era sobre briefing. Tá lá na minha apostila um capítulo sobre briefing, isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Tá bom? Obrigado, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.